meus amigos, olá a todos meus irmãos de fé. Começando mais um programa aqui do nosso canal, né? O nosso canal Tiago de Apóstrofo e Iemanjá, né? É uma satisfação sempre estar conversando com vocês aqui, né? Se eu não me engano, fazem 2 semanas que nós não entramos, né? Mas temos obrigações para fazer, né? E nós precisamos cumpri-las, né? E hoje nós vamos aqui trazer, né, um tema que me chegou essa semana, ou melhor dizendo, semana passada. Semana passada não deu para fazer vídeo, então me chegou para mim dizendo que a pessoa foi num terreiro de Umbanda, né? E que viu nesse terreiro variações, ou melhor dizendo, de entidades, tá? Tomando bebidas que não condiziam com a entidade, ou muitas vezes tomando algumas coisas que nem eram, vamos dizer assim, condizentes com a religião, né? E aí a pergunta que fica: pode-se dar qualquer bebida para as entidades? Pode-se dar qualquer bebida para os orixás, né? Apesar que orixá a gente não dá bebida, né? Orixá a gente não dá bebida, né? Porque o orixá não se manifesta na Umbanda, né? Agora as entidades, os nossos guias, eles podem tomar qualquer coisa? Qual é a regra? Qual é o ensinamento? E aí fica para os cambonos, né? Um pouco para os cambonos aprenderem. Bom, gente, a regra é o seguinte: cada guia, cada entidade, quando se manifesta, eu já falei isso aqui, né? Ela tende a dizer a guia que vai usar, né? O adorno que vai usar, a bebida que vai tomar, se ela fuma charuto, se ela fuma cigarro, se ela fuma cachimbo, se ela tem algum adorno de mão, como bengala, entendeu? Se ela usa algum chapéu. A entidade é que vai nos trazer, a entidade da pessoa é que vai nos trazer para a realidade dela. Então, por exemplo, assim, vou dar um exemplo, tá? Que é um exemplo muito comum. De um Ogum que chega, ele vai me dizer se ele vai usar um chapéu, ele vai me dizer se ele vai usar uma espada, ele vai me dizer se ele vai tomar cerveja. Então, é a entidade que vai se manifestar. Mas vamos um pouquinho além. Vamos dizer que essa entidade chega numa festa de um determinado terreiro, e ali a festa é comemorativa a um Oxóssi, tá? A um caboclo de Oxóssi, a uma linha de Oxóssi, e ali estão servindo vinho referente a essa linha de Oxóssi, ou vinho, ou uma bebida referente à linha de Oxóssi. E essa entidade, sendo Ogum, ela vai tomar cerveja, entre aspas, tá, gente? Só estou dando um exemplo. Ela pode tomar o vinho, ela pode tomar outra bebida? Bom, aí irá dela entender que ela está num local que não é dela, vai dela entender que ali é uma comemoração, que ali é uma confraternização, né, espiritual, e vai dela querer ou não ter o vinho ou qualquer outra bebida que não a dela, né, para tomar, né? Num modo geral, tá? Quando é num terreiro, a gente serve água com mel, doçura, tá? Ou água, entendeu? A entidade não é toda, por exemplo, uma terreira que tem
uma gira toda quinta-feira, ela não vai trabalhar em cima de cerveja toda quinta-feira. Né? Ela não vai trabalhar em cima de cerveja toda quinta-feira. Então, nós, por intermédios, colocamos um copo de água, referência que a água também é um nutriente e é uma questão de recarregar a energia espiritual. Tá? Mas, em certas comemorações, como eu citei Ogum, eu vou seguir. Por exemplo, festa do Ogum, a gente dá. Por exemplo, uma festa de Ogum, a gente distribui cerveja para todos os caboclos, os guias que estão trabalhando, e nós lembramos a esses caboclos que essa cerveja é dada porque está ali a bebida do pai Ogum, do caboclo Ogum, tá? Do caboclo, não do orixá. Sempre lembrando que o orixá não tem uma bebida. O orixá tem uma comida, mas não uma bebida, tá? Mas meu orixá, meu guia está em desenvolvimento. Está em desenvolvimento, tá? O meu cacique está me desenvolvendo, eu estou incorporando, eu estou me manifestando meus guias. Nessa transição, ou melhor dizendo, nesse aprendizado, nesse caminhar, meu guia pode pedir alguma coisa para beber? Então, se ele tem o dom da fala, tá? Se ele tem o dom da expressão, ele pode e deve se comunicar, tá? Ele deve se comunicar com o Cambone ou com alguém que está ali o servindo e pedir, solicitar aquilo que ele bebe ou que a casa oferece. Por exemplo, vamos fazer uma hipótese. Se, meu pai, a sua cerveja terminou, o mais correto do caboclo pedir é um copo d'água. Mas eu ainda vou além. Que acho que aí na minha concepção, no meu propósito de ensinamento, eu digo que caboclo que está trabalhando, não há necessidade de ingerir nenhum tipo de bebida a não ser água, até para ficar uma coisa mais, vamos dizer assim, menos agressiva para os olhos dos consulentes. E Preto Velho, Thiago? Mesma coisa. Não tem o café do Preto Velho? Não tem o cigarro do Preto Velho? A gente disponibiliza dentro das condições da casa aquilo que a casa oferece. Um cigarro, um charuto, um cachimbo. Ou seja, a entidade ela está ali para trabalhar. Ela não está ali, por exemplo, para exigir, por exemplo, uma cerveja de uma determinada marca ou um cigarro de uma determinada marca ou uma palheira, né? Não, ela está ali para trabalhar e assim, se for possível, tá? Se for possível, vamos dizer assim, trazer a essa entidade o seu aparato, as suas coisas de trabalho, porque a bebida também é um adorno de trabalho, mas se não houver, ela adapta-se à realidade da casa, tá? Ela tem que se adaptar. Ao término do trabalho e ao que ela vai embora, a gente comunica ao médium que é responsabilidade do médium de arcar com as necessidades astrais da sua entidade. Por exemplo, se ela por um
momento precisa de uma cerveja, a não ser que seja um serviço que o irmão tenha que fazer, as necessidades do médium, ou melhor dizendo, da entidade do médium, ele é que tem que arcar. Deixa eu só ver o nosso tempo. Beleza. Tá? Então, vai muito de interesse no sentido assim, que não é necessário a casa ter, por exemplo, assim, uma adega de bebidas. A casa que eu digo, o terreiro de Umbanda. Não é necessário a casa ter uma charuteria de charutos ou de cigarros, não. Cada irmão, cada médium propia-se da condição, tá, de trazer aquilo que a sua entidade consome. Ah, Tiago, mas toda vez eu tenho que levar? Então, aí é que está. Eu vou tirar por mim, tá? Quando eu trabalhava em uma casa de Umbanda, que não era a casa hoje que eu dou consulta, tá? Eu me disponibilizava de levar, toda vez que eu ia, eu me disponibilizava de levar as coisas dos meus caboclos. Por quê? Porque se não acontece, isso não acontece só comigo, acontece só com A, com B, não acontece com muitas pessoas, tá? Das pessoas entenderem, deixa eu só virar um pouquinho aqui. Melhorou, né? Das pessoas entenderem que, faltou do fulano, eu vou pegar emprestado, e aí esse emprestado muitas vezes não paga. Ou se esquece. Não há problema de pegar emprestado. O problema é que aquela oferenda, por isso a palavra ofertório, oferenda, foi dada àquele caboclo ali, né? Foi dada àquela entidade. E de uma certa forma, e de um certo problema, de um certo consenso, está se retirando uma energia que foi dada para distribuir para outros caboclos. É ruim? Não, não é ruim, mas é como se você tirasse um presente de uma pessoa e desse para outra pessoa. Você está entendendo? Tá? Então, assim, o que a gente recomenda? O médium tem uma caixinha, o médium tem uma bolsinha, né, onde ele pode levar e trazer da sua casa o charuto, ou a cerveja, se for assim necessário, a cachaça, se for assim necessário, né? Então ali ele vai ter vamos dizer assim, a certeza de que nenhum axé daquele caboclo vai ser dividido, tá? Não é egoísmo, gente, é que é direcionado, entendeu? É algo direcionado e é necessário que a gente entenda isso, entendeu? Quanto à questão da bebida, ela fica mais ampla. Porque de repente assim, vamos supor, tem 5 médiuns que trabalham com Xangô. Tá? Vamos supor que lá no final do mês, né, a cerveja do Pai Xangô, que é uma cerveja marrom, ela é preta, né, ela não tenha. Não, então vamos fazer o seguinte, vamos comprar em sociedade, né, porque o caboclo, gente, toma isso aqui, ó. É um pouquinho só. E vamos deixar guardado, né, para quê? Para quê? Para que aquele caboclo, quando chegue, quando se manifeste, né, tenha aquilo ali. Ok, não há nenhum problema, porque daí é a consciência de comprar em sociedade. Agora, o que não pode e o que não se deve é pegar algo, tá? Ou melhor dizendo,
trabalhar com algo que não foi, vamos dizer assim, lidado. Ah, eu vou pegar aqui depois. Não. Pergunte-se. Porque aquilo ali tem um dono. Não é o dono o médium. O dono é o caboclo. E o caboclo vai dizer, opa, eu ganhei 10 charutos. E hoje eu só tenho 2 para fumar. Não que ele fume 2, mas... Então isso tudo tem que ser bem contextualizado e falado. Né? Mas nós não podemos ter bloqueios. Quando eu falo em bloqueios, é o seguinte. O médium chega na terreira, tá? E aí ele incorpora lá o pai Ogum. Muito bom, muito bem. Aí o pai Ogum, o Cambone, chega para falar com o pai Ogum e ele pergunta o que o pai Ogum toma. Ele vai dizer, eu tomo a cerveja Brahma. Olha eu fazendo propaganda aqui, gente, tá? Não pode. Ou a minha cerveja tem que ser gelada. Primeiro que nenhuma entidade toma nada gelado. Todas as entidades tomam, todas as bebidas têm que ser in natura. Porque a entidade ela não pode exigir que a cerveja esteja gelada. Ela não pode dizer que o vinho tem que ser de uma marca X, uma marca Y. Ela tem como referência o gosto do vinho. Entendeu? Ela tem como referência o gosto da cerveja, mas ela não tem como referência marcas. Aonde nós encontrarmos uma entidade que se utiliza, vamos dizer assim, de marcas, é aquele charuto da marca X, a gente começa a desconfiar. A gente começa a dizer, opa, até onde é a entidade, até onde é o irmão, né? O irmão pode gostar de uma marca YX, mas a entidade não tem marca. A entidade, se eu chegar para ela e der uma cerveja preta, é a cerveja preta que vai vigorar, ou melhor dizendo, que vai prevalecer ao gosto da cevada, das coisas que estão ali. Marca, aí cada um escolhe aquilo que acha melhor. Que nem eu falo quanto a Exu, que é um assunto extremamente polêmico. Mas vamos lá. Exu não bebe marca. Exu bebe líquido. O cunhaque. O uísque. As mulheres. As champanhes. Ou melhor dizendo, as cidras, porque champanhe não existe. Ela não vai precisar te dar o nome da champanhe. Não, você vai num lugar onde vende. Olha lá, uma champanhe rosé. Opa, é de uma pombagira. Eu vou levar. Ela tem que receber com todo carinho e com toda satisfação. Porque é um carinho que tu estás dando para uma pombagira. Né? Tá? Por exemplo, o Exu, o uísque. Exu bebe uísque, mas ele não bebe o uísque X, não, ele bebe uísque. Sendo o uísque que for. Tá? Tiago, Exu bebe cerveja? Então, gente. A modernidade está aí, né? Cada um se cria ou se faz aquilo
que bem entende. Eu não estou aqui para doutrinar, ou muito menos para falar, ou muito menos para dizer que está errado alguma coisa, de maneira nenhuma. Mas cerveja para mim, tá? É algo que não se dá para Exu. Por quê? Porque a cerveja, ela, na minha teoria, na minha teologia que eu pratico, é uma quizila para Exu, porque ela é dada para caboclo. O que é dado para os caboclos não se dá para a esquerda, para Exu. Tá? Tanto que as caboclas não tomam champanhe, as caboclas tomam vinho, tá? Guaraná, né? Então a gente deixa as bebidas mais encorpadas para Exu. E quando a gente fala em cunhaque, a mesma coisa. Não é a marca que é, o fulano bebe a marca importada. Não, não. Cunhaque, uísque são bebidas que têm um gosto. As entidades vão pelo gosto, pelo paladar. Eu tive num país lá visitando. Bom, mas aí foi um ego teu de trazer uma bebida especial para aquele Exu. Mas aquele Exu não pode e não deve solicitar aquilo que não se tem. E da mesma regra que eu falei para os caboclos, também se abrange ao Exu. Ele fuma aquilo que a casa oferecer. Se ele é um Exu que está trabalhando ali, se ele é um Exu que está, de uma certa forma, evoluindo, ele pode e deve até experimentar a bebida do cacique da casa. Depois é que ele vai saber se ele bebe cachaça, conhaque, vermute. Mas isso é depois. E outra, bebida para Exu, no meu conceito, é somente em dias de festa. Outros dias de trabalho, ora, um copo d'água está muito bem. Aí vocês vão me dizer assim, tá, Tiago, mas Exu trabalhar com água, ele é o verdadeiro? Por que não? Faz diferença, aí eu coloco uma indagação, faz diferença a água ou a cachaça? Vejam bem a colocação que eu vou colocar. A água ou a cachaça para beber? Porque a cachaça sim quando há um despacho, a cachaça sim quando há uma entrega, um cunhaque, uma champanhe, sim. Agora, num trabalho, uma outra coisa que eu me pego também, e que também me chegou, é assim. Tiago, hoje em dia os Exus estão tomando. Eu não sei se alguém não conhecer, por gentileza, me perdoe. Tal de kit, que é a cachaça com o energético. Isso procede, Tiago? Eu digo, não existe fundamento. Da onde que tem fundamento? Qual é o fundamento? Qual é vamos dizer assim, qual é a base teológica que eu posso usar para oferecer uma mistura que não é nem, de uma certa forma, não é nem natural. Porque esse tal de kit, eu não sei de que é feito. A cachaça, sim. Agora eu vou para meu parecer. Tá? Exu bebe cachaça. Porque a cachaça sai da cana, a cachaça é destilada e a cachaça tem fundamento. Muito fundamento. A cachaça é usada para descarrego, a cachaça é usada para limpeza. Aí eu posso
misturar a cachaça com com canela. Aí eu posso misturar a cachaça com morango, com uma fruta. Enfim, eu posso saber aquilo que o Exu quer. Agora, a base, na minha concepção e no meu tratamento com o Exu, é a cachaça. Salvo em algumas exceções, que o conhaque e o uísque também entram, que são produtos também de um processo de destilagem, né? E aí, por que eu falo isso? Porque daí existe o fundamento, tá, do grande engenho. Eu estou lembrando lá dos escravos, entendeu? Então, isso tem fundamento. Agora, eu não posso, e eu não vou condenar, mas, poxa, energético? Em qual fundamento da Umbanda? Da Umbanda, tá, gente? Eu não tô aqui, eu não quero aqui entrar em outra coisa senão Umbanda. Em qual o fundamento da Umbanda o Exu toma energético? Se vocês se inscreverem vamos dizer assim, ali que no YouTube a gente tem essa opção de escrita, né? E me mostrarem, eu venho aqui e me retrato. Agora, no meu conceito, isso é marmotagem, tá? A champanhe não, porque ela tem todo um processo de vamos dizer assim, de destilagem da uva. Ou, se eu não me engano, eu posso estar errado, mas o uísque da maçã, o conhaque, se eu não me engano, é do figo, uma coisa assim. Mas tem um processo, né? É feito artesanalmente, né? Até uma certa forma, né? Então a gente tem... Agora, o kit, esse eu não entendo. Ah, mas é com cachaça. Mas ainda menos, porque a cachaça ela é artesanal. Mas outra coisa aí, eu já não sei nem de onde é que é e de onde é que veio. Né? Então a gente tem que cuidar muito isso. A entidade ela pode beber qualquer coisa, ela tem que se adaptar às regras do terreiro. Agora, ela, quando ela já é preparada e ela já é, de uma certa forma, bem desenvolvida, ela vai dizer, eu quero tomar isso aqui. Mas, se não tiver aquilo, ela não tem problema nenhum em tomar um copo d'água. Até porque, com um copo d'água e uma vela, se desmancha muita coisa. E aí cabe, eu sempre falo isso, cabe da mediunidade e cabe da do bom desenvolvimento daquele médium, tá? Uma entidade bem preparada, ela trabalha sem beber nada. Eu estou falando aqui de trabalho. Ah, mas tem uma homenagem para Exu. Bom, aí é uma homenagem. Aí é algo que o Exu vai vai festejar. Então a gente, de uma certa forma, a gente compra a bebida do Exu. E é nessas ocasiões especiais que a gente dá a bebida pro Exu. Agora, não é toda gira, vamos supor assim, que o Exu tem que beber. Conceito meu, tá, gente? É errado. Ele beba água. Ele vai trabalhar, ele não vai ali, ele não vai festejar, ele vai tomar água, entendeu? Ah, mas é por causa disso, por causa daquilo. Ah, então tá, nós temos uma cachaça, que é a forma mais natural, alcoólica, né, claro, né, de se ofertar a Exu. Você quer dar alguma coisa para Exu? Você dá uma cachaça, tá? O meu Exu, ele toma cunhaque. Mas quando não há o cunhaque,
A cachaça. Por isso que quando a gente faz uma festa de Exu, geralmente a gente compra cachaça para todos. Para que não haja por... Ah, mas eu não tomo. Não, mas pera um pouquinho. É a festa da casa. É a festa da casa. Né? E para as mulheres, a Cira Rosé, no caso, né? Ah, Tiago, mas eu estou com um grande problema. Eu tenho uma doença, ou eu sou eu tenho um problema que eu não posso tomar bebida alcoólica. E aí, como é que eu vou trabalhar? Normal que nem os outros. A tua entidade, o teu Exu, o teu preto velho, apesar que preto velho eu dou café, tá? O teu caboclo, a tua cabocla, ele vai ter que entender que o médium dele é limitado. Ou o teu médium não pode comer alguma coisa, ou enfim, tem algum problema. Eu sou diabético. O meu herê não pode comer doce. Entendeu? O meu preto velho não pode comer rapadura. Entendeu? Ele tem que entender as limitações do médium e se adaptar. Se ele no caso dizer, não, mas não vai, não, porque o corpo não é dele, o corpo é do médium. Ele está ali como um usuário do corpo para trabalhar e para levar, para pulverizar energia. Mas quem está atrás dele ali, quem está comandando é o médium. Então o médium também tem que entender isso. Tá? Então, beber, fumar, ter alguma coisa, cada entidade vai por si relacionar isso com o tempo. Por exemplo, a entidade já fala, a entidade já chega, já dá passe, então ela pode muito bem ter a firmeza, né, de riscar um ponto, ela tem a firmeza de escolher o que ela bebe, ela tem a firmeza de saber que o médium dela tem alguma intolerância, ela não pode ultrapassar as limitações do corpo do médium. Então ela vai se moldar ao médium e ela vai dizer, olha, eu bebo isso, mas não posso comer isso, porque o meu médium, o meu cavalo não pode. Né? E assim ela vai, porque ela vai suprindo essa falta, ela vai trocando, né? Essa é a palavra mais certa. Ela vai trocando, ela vai dizendo, não, eu não posso isso, mas a gente pode trabalhar com isso aqui. E assim ela vai dando, né, a sequência para o trabalho dela. Então, não é que a entidade fique capenga de alguma coisa, não. Ela vai se adaptando ao médium, porque o médium, de uma certa forma, não pode, ou por algum problema, ou por alguma questão, de não beber, porque as pessoas não bebem, né? Não pode, não quer. Então ela vai se adaptando. A mesma coisa o fumo. O fumo não é padrão para todos. Tem caboclo que não fuma. Tem caboclo que não fuma não por ele não fumar, mas também porque o médium também não fuma. Ponto final. Eu não fumo, mas os meus caboclos, os meus guias, todos fumam. Mas eles sim têm autorização, a minha autorização para fumar. Tá? Agora, beber, eu não bebo. Tá? O meu Xangô bebe muito pouquinho. O meu Exu bebe muito pouquinho. Tá? E o meu preto velho bebe café. Tá? Ah, Tiago, café, preto velho? Sim, café. Café. Porque se você for olhar o que é um preto velho, o que é um preto velho? O preto velho é um escravo que desencarnou e nas grandes fazendas de café. Então, nada mais justo, nada mais condizente de que eles bebam café. Ah, mas tem preto velho que toma vinho. Tem preto velho que toma cachaça.
Cada preto velho toma aquilo que há. Porque aí é que tá. Ele vai dizer aquilo que ele quer. Entendeu? Ele vai dizer aquilo que ele vai tomar. Entendeu? Aí ele vai beber aquilo que ele quer. Mas, como eu volto a dizer, na falta de, ele vai se adaptar. Sem problema nenhum. Certo, meus irmãos? Então, hoje foi isso aí. Eu posso dar qualquer bebida para as entidades? Posso. Se a minha casa tiver água, ela vai tomar água. E ele vai trabalhar tanto ou igual como se ele estivesse tomando a bebida dele. Agora, se eu tenho condições financeiras de proporcionar ao meu caboclo, ao meu guia, uma bebida especial, não há por que não proporcionar. Desde que seja a bebida que ele indicou, não um padrão. Entendeu? Sem rótulo e sem nada. Tá bom? Bom, eu quero deixar um aviso para vocês. Agora em julho, nós temos uma parada, tá? Parada, quando eu falo parada, é parada de jogo, tá, gente? Por causa da Mãe Nanã. Que a Mãe Nanã, dia 26, né? Ela faz. Ela é dia dela, então a gente não joga. Tá? Mas, ó, nós temos até o dia 25 a agenda aberta para vocês marcarem sua consulta. Nós estamos esperando vocês aqui para orientar espiritualmente, traçar um caminho para vocês, traçar uma vida nova para vocês, dar para vocês algo, vamos dizer assim, de certeza na vida de vocês, tá? E para isso acontecer, eu preciso que vocês marquem a consulta de vocês, tá? De segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 8 da noite. E aos sábados, das 8 da manhã às 8 da noite, tá? Sempre lembrando, gente, não adianta ligar para jogar. É ligar e marcar. A não ser que eu diga assim para vocês, ó, eu tenho um espaço, pode ser tal hora, aí a gente vai jogar aquela tal hora. Porque, às vezes, o que acontece? Às vezes a pessoa liga, vamos jogar. Tá, vamos jogar. Mas e se eu tiver alguém na frente? Né? E aí eu vou ter que... Não posso. Né? Limitar o tempo da outra pessoa? Não. Porque a pessoa fica comigo 1 hora, entendeu? De jogo. É 1 hora de jogo, entendeu? Não passa de 1 hora, mas pode ser um pouquinho menos, mas até 1 hora de jogo. Então eu não posso tirar o tempo de uma pessoa. Então eu peço sempre às pessoas assim, marquem sua hora, marquem seu horário, que daí é muito mais fácil, entendeu? Tá? Então eu quero desejar para vocês um excelente final de semana, um excelente começo de semana, tá? E dizer para vocês que a gente só consegue as coisas lutando, tá? O meu grande beijo para vocês, o meu saravá, que minha mãe possa iluminar vocês e até semana que vem, se Deus e os orixás assim permitirem.